Memórias de um suicida. Terceiro, a cidade universitária. Capítulo 21. O elemento feminino. Deixei o santuário onde o mistério sacrossanto de tantas migrações se levantara dos repositórios de minha alma, a mim próprio como a meus pares, ofertando elucidações preciosas. Amparado pelos braços compassivos de Pedro e de Salustio. Fora exaustivo o esforço para rememorá-las, não obstante a presença e o concurso poderoso dos eméritos instrutores que me assistiam. As recordações do passado delituoso, os sofrimentos experimentados através das idades por mim vividas e agora aviventadas e carreadas para a apreciação do presente, chocaram-me profundamente, abatendo-me o ânimo, como que traumatizando meus sentimentos e minhas faculdades. Senti-me, pois, doente, uma vez que a mente, como os sentimentos, se haviam entrechocado num cansativo e melindroso serviço de revisão psíquica pessoal. E assim sendo, fui encaminhado a certo gabinete clínico anexo ao próprio recinto das singulares quão sublimes experiências. 2 iniciados faziam o plantão do dia, pois acidentes como o por mim experimentado eram comuns, mesmo diários, entre os discípulos cuja bagagem mental pecaminosa os lançava em crises insopitáveis de alucinação, as quais, por vezes, atingiam as raias da demência. Bondosamente recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância da caridade consoladora era dada a aspirar por nossos espíritos frágeis e pusilânimes, ministraram-me aqueles operosos servos da legião tratamento magnético, como que balsamizante, para a urgência do momento, seguindo-se depois, nos dias subsequentes, vigilância clínico-psíquica especializada eficientíssima. No fim de alguns dias, tornando a luz da realidade insofismável completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade, refleti maduramente e a uma conclusão única cheguei a fim de me poder, algum dia, sentir plenamente reabilitado à frente da consciência própria e da lei suprema, que, havia tanto, eu vinha infringindo. Reencarnar. Sim, renascer ainda uma outra vez. Sofrer dignamente, serenamente, o testemunho da perda da visão material, no qual eu fracassara havia pouco, pois a ele não me submetera, preferindo o suicídio a avançar pela vida, jungido à incapacidade de enxergar. Realizar o contrário do que fizera para trás, isto é, amar compassiva e caridosamente os meus semelhantes, proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance, lícitos e generosos, indo, se possível e necessário, à abnegação do sacrifício sob as hecatombes morais do meu passado amarguroso, construindo almos espectros do bem legítimo, os quais me ajudassem a ressarcir as trevas então semeadas. Tristeza irresistível, porventura ainda mais cruciante do que até aquela data, acobertou de angústias novas as horas que passei a viver. E as impressões ingratas e dominantes de um remorso, a que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir, cerceavam-me a possibilidade de alcançar qualquer feição de verdadeira felicidade. Contudo, os bondosos instrutores, como os diletos amigos que nos rodeavam, e as vigilantes caridosas e afáveis, reanimavam minhas forças, como também o faziam aos meus companheiros de lutas e infortúnios, pois os sofrimentos de um espelhavam os dos demais,
ofertando o melhor dos seus conselhos e exemplos, insistindo nas lições do aprendizado, que seguia curso normal, encaminhando-nos ao trabalho reconstrutivo, desde logo, sem esperar os serviços do renascimento físico-material, os quais ainda nem mesmo se achavam delineados. Ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação eram justamente as reuniões de arte e moral, a que já tivemos ocasião de nos referir, as quais, no decorrer do tempo, assumiram panorama especial por nos servirem à causa da reabilitação particular, nos exemplos, nas demonstrações, nas análises que nos forneciam, indicando-nos caminhos a seguir, exemplificar e imitar, etc., etc. Assim era que, nos parques da cidade, cuja extensão não conseguíramos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma espécie de beleza sugestiva, inconcebível a um ser humano. Tal era a superioridade ideal do conjunto como de cada pormenor, tais as nuances evocativas que atraíam o pensamento para o domínio da harmonia na arte. Tratava-se particularmente de residências, habitações, em que a arquitetura, como a arte decorativa, sobrepujariam tudo quanto os clássicos terrenos têm imaginado de mais nobre e mais belo. De miniaturas de cidades ou aldeamentos pitorescos e lindos, com lagos graciosos marginados de alfombras floridas e odoríferas. De templos consagrados ao cultivo das belas letras, como das artes em geral, notadamente da música e da poesia, que ali notamos atingir proporções vertiginosas, inimagináveis para qualquer pensador terreno, como no caso de Frédéric Chopin, a quem tivemos ocasião de assistir transfigurar a magia dos sons em encantamento de vocabulário poético, traduzido em sequência arrebatadora de visões ideais, as quais ultrapassavam nossas possibilidades quanto à ideia do belo, arrancando-nos lágrimas de enternecimentos inéditos, assim auxiliando o despertar de faculdades espirituais que em nosso ego jaziam latentes. Dir-se-ia mesmo serem a música e a poesia as artes preferidas dos iniciados. Se fora possível afirmar tais predileções em mentes como aquelas, educadas sob os mais adiantados princípios do ideal, que poderíamos conceber, e até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quintessência, lidimamente aformoseadas até a reverência, porque construídas fluidicamente, sob pressão de vontades adestradas na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem, das paisagens evocativas da peregrinação messiânica, cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra imortal que descera das regiões celestes para o consolo dos sofredores e liberação dos oprimidos. Foi-nos concedida, assim, a satisfação gratíssima de palmilhar ao lado do lago de Genezaré, como de Tiberíades e de outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor. E tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado desde apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda em nossas repercussões mentais o doce murmúrio de sua voz, como que emitindo os últimos acordes que se diriam vibrando no ar da melodia inesquecível, que tão bem acalado no coração dos deserdados faz
2000 anos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Em presença dessas augustas expressões de amor e veneração ao Mestre, concedidas pelas nobres entidades executoras da beleza do burgo onde vivíamos, muitas vezes abismei-me em meditações profundas e enternecedoras, enquanto deixava rolar doridas lágrimas de arrependimento à evocação daquele ano 33, que agora eu poderia recordar com facilidade, quando, madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, o Messias, agora venerado em meu coração, então galgava a encosta rumando ao Calvário, ao passo que eu vociferava demoniacamente, exigindo com presteza o seu suplício. No entanto, à entrada de cada um desses locais via-se o distintivo da legião e o nome das servidoras que os imaginavam e realizavam, pois convém esclarecer serem todas essas minúcias realizações da mente feminina sediada nos serviços educativos do nosso Instituto. Em cada dia de reunião eram oferecidas aos circunstantes, como em particular aos internos, horas gratíssimas de sublime aprendizado, durante o qual nos ofertavam comoventes exemplos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade e paciência, como de heroísmo e valor moral frente à adversidade, os quais caíam em nosso âmago como generoso estímulo ao progresso que necessitávamos tentar. Esse aprendizado, concedido pela empolgante elucidação extraída da própria história da humanidade com suas lutas e dores inumeráveis, suas vitórias e reabilitações, era-nos ministrado conforme foi esclarecido por nossos próprios mestres e mentores, ou pelas caravanas visitadoras que até nós desciam no intuito fraterno de contribuir para nosso conforto e progresso. Porém, muitos dramas fortes, vividos pelas próprias damas da vigilância, assim como por personagens destacadas de nossa colônia, como Ramiro de Guzmán e os dois Canalejas, foram-nos permitidos conhecer como exemplificação e advertência muitos apresentados mesmo como modelos dignos de serem imitados. E esses dramas mais não eram do que a narrativa que faziam das lutas sustentadas durante as experiências do progresso, dos sacrifícios testemunhados na encarnação ou por labores incansáveis no espaço. Sobre o que nos davam a conhecer, éramos convidados depois a opinar e fazer apreciações e comentários morais e artísticos, observando nós outros, entre muitas outras coisas importantes, para o nosso reajustamento nos campos da moral, o fato surpreendente de encontrar-se o homem rodeado das mais formosas expressões de uma arte superior entre todas, durante as lides profundas de cada dia. A arte gloriosa de aprender a desenvolver em si mesmo os valores espirituais que se encontram latentes em suas profundezas anímicas. Um dia, finalmente, fomos informados de que tocara a vez de nossas bondosas vigilantes apresentarem o fruto de suas meditações fulgentes, de sua sensibilidade nobremente inclinada para os ideais superiores. Grande alvoroço agitou nosso grupo, como seria natural. A expectativa emocionava-nos e foi apossados de incontida satisfação que, no dia aprazado, nos dirigimos para os locais criados por aquelas ternas amigas, cujo fraternal desvelo mantinha sempre acesa em nosso imo a chama do afeto sacrossanto da família, o desejo do lar, o respeito de nós mesmos.
Rita de Cássia era poetisa. Seu sensível feitio de crente, convicta e seu formoso caráter, fortalecido no fervor diário de atos de amor e dedicação ao próximo, quer no seio da sociedade em que espiritualmente vivia, ou no desempenho de tarefas ao seu cuidado, confiadas para as operosidades em planos terrenos, deixavam-se embalar ao ritmo de legítima inspiração. Ela própria viera ao internato requisitar nossa presença, conduzindo-nos à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Tratava-se de mimoso santuário, arquitetado sob domínio de sugestões comovedoras da sua grande piedade filial, pois ela o imaginara por meio de saudades santificadoras e resignadas daqueles que foram seus pais na terra, os quais muito a haviam amado, pois Ritinha era modelo de filha amorosa e terna, agradecida e respeitadora. A sua residência de Cidade Esperança, ela imprimia, portanto, o conjunto minucioso, porém elevado, por singular aformoseamento do lar paterno, sob cujos desvelos vivera sua curta existência planetária, a última vez em Portugal, extinta lá pelos idos de 1790. Entardecia suavemente. Tonalidades mansas mesclavam de reverberações variegadas a atmosfera melancólica da cidade universitária, que se diria penetrada de fluidos lucilantes e regeneradores, os quais, alindando-a, lenificando-a a todas as mentes ali aquarteladas, induziam a vibrações ternas a todos os corações, mobilizando para ritmos superiores. Eram em número de diminutos convidados da formosa entidade que recepcionava aquela tarde. Seus pupilos, alguns amigos mais íntimos e os mestres iniciados, cuja presença seria indispensável, pois que também ela aprendia ao contato das lúcidas mentalidades que a nós outros educavam. Era toda a assistência. Entre os amigos, notamos com prazer os dois canalerras, Joel e Estel, a quem a menina parecia render culto fraterno fervoroso, e Ramiro de Guzmán. Todos reunidos, a jovem poetisa chamou-nos para certo recanto ameno do jardim, onde o efeito dos últimos raios do astro-rei, casando-se aos fluidos ambientes, realizava um arrebatador matiz, coisa que para nós outros pobres, desconhecedores dos fascinantes motivos comuns ao mundo espiritual, se afigurou um retalho do céu para ali transplantado como bênção encantadora e consolativa. Penetramos, porém, então, como que numa câmara de dimensões amplas e agradáveis, verdadeiro escrínio de sonho, cuja graciosidade e doce beleza seriam como atestados mimosos da gentileza de sua criadora. Menina cuja mente, não obstante muito esclarecida, aprazia-se em conservar a delicada sensibilidade das 15 primaveras. Tratava-se de pequeno salão ao ar livre, engrinaldado de rosas trepadeiras, cujo aroma deliciava, estimulando o senso do belo, o anseio pelo melhor. Artísticas e originais poltronas alinhavam-se em semicírculos, as quais, como estruturadas em ramarias de arbustos floridos, predispunham graciosamente o recinto, qual se esperassem anjos ou fadas para a reunião seleta. Enquanto acima o firmamento docemente azulado deixava escorrer a claridade longínqua dos planetas e dos sóis multicores, entornando também com ela a harmonia esplendente da sua celestial beleza. Uma harpa que se diria estruturada com essências aurifulgentes, muito belas e translúcidas, destacava-se ao lado
de pequena mesa de construção idêntica, artística, qual joia de filigrana, e sobre ela um livro, um grande álbum, primor fluídico, luminoso qual pequena estrela azul, despertando imediatamente a atenção dos presentes. Sentou-se Ritinha de Cássia à mesa, depois de haver disposto os convidados nas poltronas, permanecendo nós outros, os tutelados, em primeiro plano. Tomou do livro a gentil preceptora, abrindo-o em seguida. Tratava-se da mais recente coleção de suas composições poéticas, ilibadas criações de sua mente voltada para ideais superiores nos campos da nobre e meritória arte de bem versejar. Os caracteres luminosos, como acionados por almo indefinível magnetismo, cintilavam como decalcados em estrias beijadas pelos reverberos das estrelas distantes que conosco partilhavam da harmonia do entardecer. Solicitou a jovem anfitriã ao irmão Ramiro de Guzmán que a acompanhasse ao som da harpa, no que foi gentilmente atendida. Acordes clássicos de suave melodia ondularam pelo recinto florido e perfumado, dando a estranha impressão, porém, de que orquestração completa fazia-se ouvir, apoiada somente na proteção sugestiva oferecida pelo divinal instrumento. Então, no silêncio harmonioso da formosa cidade universitária, sob o flóreo do céu das rosas cintilantes e a bênção fulgurante das estrelas, Ritinha entrou a declamar suas produções poéticas. E nós, que por essa época apenas acabávamos de ambientar-nos ao local, nós que, apesar disso, já recebêramos formosas lições de moral, de filosofia e de ciência, fomos também agraciados com visões inéditas de indescritível beleza literária, até então inconcebíveis às nossas mentes. Ritinha lia no seu álbum. Sua leitura superior, sua declamação mais do que maravilhosa, divina, artisticamente entonada por vibrações cuja arrebatadora doçura ultrapassava a possibilidade de uma descrição em linguagem terrena, sugeriam encantamentos, emoções inimagináveis, enquanto, de Guzmán, completava a fascinação da peça com os acordes da música elevada e pura. Espírito habilitado já para os carreiros do progresso franco, Rita de Cássia de Forjás Frazão, cujo nome era por si mesmo poesia também, era das poucas vigilantes que sabiam plenamente criar as cenas do pensamento, coordená-las, dar-lhes vida, contornando-as de feição moral e pedagógica, realizando num mesmo trabalho mental o belo da arte, a moral da lei, a utilidade da lição que prenda por apontar o sagrado dever de cada um servir à causa da verdade, com os dotes intelectuais e mentais que possuir. Nós outros, o grupo dos 10 delinquentes presentes, havíamos cultivado as belas letras, quando encarnados no globo terráqueo. Nenhum de nós, porém, soube enobrecer o dom magnânimo conferido pelo labor continuado do pensamento, aplicando-o a serviço regenerador dos leitores. Servíramos, quando muito, a nossa própria bolsa, à vaidade e ao orgulho satisfeitos, por nos julgarmos privilegiados, senhores de situação especial, à parte dos demais homens, mas, em verdade, apenas produzindo banalidades fadadas ao ouvido, quando, com teorias errôneas, não virulássemos a mente impressionável de um ou outro leitor, tão frívolo quanto nós, que nos levasse a sério. Eis, porém, que, além túmulo, uma menina de apenas 15 anos apresentava-nos o padrão do intelectual moralizado, ensinando-nos a servir a nobre causa da redenção própria
e alheia enquanto cultivava o que fosse agradável e lindo, oferecendo-nos assim a proveitosa lição que caiu nas sutilezas do nosso entendimento, confundindo-nos e envergonhando-nos a lembrança do desperdício dos valores intelectuais que possuíamos. Entre mentes, enquanto declamava a gentil poetisa, lendo em seu álbum Cor de Estrelas, de sua mente ebúrnea evolavam ondas luminosas que, atingindo todo o recinto ornamentado de rosas, absorvia-o em suas vibrações dulcíssimas, a tudo impregnando do seu franco poder sugestivo. As cenas descritas nos versos cantantes e deliciosos corporificavam-se ao redor de nós, estabeleciam vida e movimento, arrastando-nos à ilusão inefável de estarmos presentes em todos os cenários e passagens, assistindo quais comparsas fabulosos às elegias ou epopeias, aos doces romances de amor magnificamente contados pelos mais lindos e perfeitos poemas que até aquela data pudemos conceber. O desfile poético que a Terra venera como patrimônio imortal, legado pelos gênios que a têm visitado, daria pálida ideia do que presenciamos naquele entardecer lenificante do Burgo da Esperança. Os versos cantavam de preferência a natureza, assim da Terra que do espaço e de alguns outros planetas habitados, por ela estudados atenciosamente, louvando em arrebatados haustos ou glorificando em doçuras de prece a obra da divina sabedoria, envolta sempre nas miríficas expressões de beleza e da perfeição. Aqui eram os mares e oceanos deslumbrantes, retratados habilmente à nossa vista. A proporção que declamava a poetisa, positivando a suntuosa beleza que lhes é própria. A página seguinte vinham as odes triunfais, as montanhas altaneiras e imponentes, monumentos eternos da natureza, a glória da criação, ricas depositárias de valores inestimáveis, como escrínios sagrados, onde o onipotente oculto tesouros até que os homens, por si mesmos, dignamente deles se apossem, como herdeiros que são da divina herança. Mais adiante, a exuberância das selvas, mundos ignotos diante dos quais a criatura medíocre se intimida e recua, mas que ao idealista emociona e revigora de fervor no respeito a Deus. As selvas, sacrário fecundo e profuso, como o oceano em cujo seio turbilhões de seres iniciam o giro multimilenar na ascensão para os pináculos do existir, e seres como toda a criação, batizado nas bênçãos vivificadoras do sempiterno, que os dirige por meio da perfeição suprema de suas leis. Mas não era tudo. Acolá, em mais outra página, floresciam elegias dizendo dos panoramas humanos em demanda da redenção. Histórias emocionantes, atraentes, de amigos da própria poetisa e que perlustraram caminhos sacrificiais por atingirem ditosos planos na escala espiritual. Ao arrebatador anseio poético de Ritinha, nossas mentes com ela vibravam, captando suas mesmas emoções, as quais penetravam nossas fibras espirituais, quais refrigerantes bálsamos, propiciadores de tréguas às constantes penúrias pessoais que nos diminuíam. E era como se estivéssemos presentes, com seu pensamento, em todo aquele fastígio imaginado, vogando pelos mares imensos, galgando montanhas suntuosas para descortinar horizontes arrebatadores, alçando espaços estelíferos, mergulhando no éter irisado para o êxtase da contemplação
harmoniosa da marcha dos astros. Coparticipando de dramas e acontecimentos narrados eloquentemente nas altas, sublimes expressões a que só a legítima poesia será capaz de nos arrastar. Em verdade, os temas apresentados não nos eram desconhecidos. Ela falara simplesmente de assuntos existentes em nossos conhecimentos. Justamente por isso era que podíamos sorver até o deslumbramento a grandiosa beleza que de tudo irradiava. Todavia, suas análises de ordem superior revelavam feições inéditas para a nossa percepção, traduzindo o fato, novidade empolgante para nossos espíritos engolfados nas conjecturas simplesmente humanas, quando o que presenciávamos agora era a classe elevada com que, literariamente, se poderia reportar no plano divino. Quando sua voz silenciou e os sons da harpa esmaeceram nos acordes finais, nós outros que desde muito nos desabituáramos de sorrir, deixamos expandir do seio reconfortado o sorriso bom de salutar satisfação. Ela própria usou da palavra dirigindo-se a nós. Conforme tendes compreendido, meus caros irmãos, procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei-vos como zeladora que também sou do progresso do sentimento moral religioso nos vossos corações, a fim de vos recordar de que esquecestes de laurear vossos ensaios literários, quando homens fostes, com as benéficas ilações em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinhais Deus a se revelar aos vossos olhos, representando nos fastos inconfundíveis da natureza. Poderíeis glorificá-lo, fazendo das vossas produções oblatas e exaltações à verdade, assim auxiliando a outrem menos esclarecido do que vós, a encontrar também o pensamento divino esparso na gloriosa história da criação. Mas preferistes o negativismo destruidor, formas e análises insulsas, conceitos puramente humanos, eivados, portanto, de prejuízos e fadados ao ouvido, porque nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor de vitória. O que apresentei na tarde de hoje recebestes como a mais elevada e sublime expressão literária que poderíeis conceber. Sabei, no entanto, que, para nós, é apenas o ponto inicial, simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda titubeante na ciência universal. Não finalizaremos estas exposições sem darmos contas ao leitor do que se desenrolava nos departamentos femininos. Tratamos até agora dos casos de suicídio atinentes ao elemento masculino. Sabei, no entanto, que bem pouco terei a acrescentar sobre o que ficou descrito neste volume. E assim mesmo, ponderando apenas quanto a certas particularidades de instrução e reeducação íntima, algo diferente acerca de espíritos que deveriam insistir em renascimentos, sob a aparência carnal feminina, a fim de renovarem esforços fracassados ou repararem delitos graves, deslustrosos para o sexo como para a entidade que os cometera. Espíritos que são, todas as criaturas, têm grau idêntico de responsabilidade nos atos que praticam dentro ou exteriormente dos dispositivos da lei soberana que tudo rege, o que será o mesmo que declarar que nossas irmãs, as mulheres que se deixam absorver pela desesperação do suicídio,
estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistra que criaram com um ato da própria vontade, efeitos bastante indicados nestas páginas. São, pois, tão responsáveis pelas próprias ações, pensamentos, estados mentais, como nós outros, os homens. Daí se concluirá que a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, influirá, sobremodo, no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio. Estado já de si mesmo calamitoso e por isso mesmo digno de ser evitado, com a aplicação da coragem moral, frente aos embates comuns à existência e com resignação ante o inevitável. Ora, no decorrer do nosso aprendizado prático, o qual tinha por instrutor responsável o insigne mestre Souri Omar, entidade extraordinária cujas reencarnações haviam abrangido todos os setores sociais terrenos e que por isso mesmo obtivera latos conhecimentos sociológicos em experiências incomuns no terreno psicológico, Souri Omar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, levou-nos de uma feita a observações muito interessantes nas dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio, infelizes mulheres que, fugindo ao nobre papel de depositárias de virtudes sublimadas no mundo, deixaram-se arrastar para o mesmo abismo das paixões desordenadas que nos tragou. Lembremo-nos de que, chegando do Vale Sinistro, ainda no Departamento de Vigilância, ao sermos inscritos como tutelados da Legião dos Servos de Maria, separamo-nos delas, em virtude da necessidade de ocuparmos locais indicados para a nossa recuperação. Fazíamos, pois, reajuste espiritual em setores diversos, conquanto dirigidos por normas idênticas e sob tutela da mesma instituição. Jamais nos fora dado convívio com o elemento feminino suicida. Ingressando na cidade universitária, porém, passamos a entrevê-lo, porquanto havia também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem renovadora, e tal como nós, ali mesmo habitando até o momento do retorno à encarnação, continuando, não obstante, completamente separado do nosso o seu modo de existir. Manhã clara e fresca orlava de tonalidades áureo-azuladas as avenidas imensas do Cantão da Esperança, as quais observávamos insolitamente movimentadas. Era extenso grupo de acadêmicos que partiam com seus preceptores em visita de instrução aos departamentos femininos situados na outra extremidade da colônia. Partíamos todos, não sem dilatar-nos as sensibilidades para um estado de real satisfação, reconfortados pela inefável atração da seleta companhia que nos honrava com sua proteção, porquanto também Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e várias vigilantes tomavam parte da caravana. Havia então precisamente 10 anos que nos internáramos em Cidade Esperança. Já não nos arrastávamos caminhando pelo solo ou obrigado ao socorro de uma viatura, como outrora. Progredíramos, tornáramos-nos menos denso, menos sujeitos às atrações planetárias. Aprendêramos a planar pelo espaço, transportando-nos por um impulso da vontade em volitações suaves que muito nos apraziam, mormente no perímetro de nossa colônia, onde tudo parecia mais fácil, como seria na casa paterna. Esse o modo comum a um espírito de transportar-se, mas que nosso estado amesquinhado de réprobos interceptara por longo tempo. A fim de atingirmos os departamentos femininos, porém, iniciamos caminhada partindo das divisas da vigilância com os departamentos hospitalares, pois lá estavam os marcos na magnífica avenida de
visionária, indicando rumos para os variados grupamentos em que se resumia a solitária colônia correcional do astral intermediário. Ao penetrarmos, surpresos, no departamento hospitalar feminino, julgamos encontrar-nos em um nosso próprio, aquele que nos abrigara a chegada, tal a semelhança existente em ambos. As mesmas filiais, tais como no isolamento, o manicômio. Características idênticas no estado moral e mental das irmãs delinquentes. Feitura semelhante nas disposições internas do burgo. Todavia, se a direção dos estabelecimentos anexos era a mesma, pois fomos deparar Teócrito como chefe geral dos hospitais, irmão João à testa do manicômio, Padre Miguel de Santarém nos serviços do isolamento e Padre Anselmo com um apêndice da torre, os funcionários internos como enfermeiros, vigilantes, guardas, etc. Já não eram os mesmos por nós conhecidos nos setores masculinos. Preenchiam tais cargos ali irmãs cujos méritos e virtudes nada ficariam a dever aos varões dos departamentos masculinos. Ao contrário, no altruístico afã de instruir, consolar, acompanhar, zelar, dirigir as atividades internas daquele burgo, encontramos vultos femininos tão respeitáveis e virtuosos que não é sem dilatada emoção perpassando por nossa sensibilidade espiritual que nos recordamos, procurando retratá-los nessas páginas. No primeiro momento, como na sucessão das conclusões a que nos levaram as observações, a grande verdade ressaltou aos nossos olhos, chocando-nos até as lágrimas, ao passo que, em nosso ego, se iniciou a construção de um legítimo respeito pela mulher, a qual passamos a julgar com mais súbita consideração, maior dose de boa vontade. É que o espírito, muitas vezes, reencarnado para tarefas e missões femininas, adquire com muito mais presteza e eficiência as virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente em menos tempo. As funcionárias dos burgos femininos, pois auxiliares dos chefes iniciados, indispensável será confessá-lo, portavam muito mais elevadas qualidades morais e espirituais do que os nossos canalerras, Joel Estel, irmão Ambrósio, etc., aos quais tanto devíamos pelo zelo incansável com que nos assistiram. O corpo clínico, composto, como sabemos, de cientistas iniciados, era o único representante de atividades masculinas a exercer tarefas ali. Ainda assim, discretos apenas, entrevistos nos curtos minutos em que operavam. Também eram para nossas companheiras de colônia o mesmo enigma que haviam sido para nós. Não lhes conhecêramos jamais os nomes, sequer ouvíramos algum dia o timbre de suas vibrações vocais. No entanto, que de favores lhe devíamos, que de bênçãos celestiais atraíram para nos lenificar as dores íntimas, graças aos fecundos poderes psicomagnéticos de que eram depositários. Com quanto devotamento os vimos dedicarem-se à causa do nosso reajuste, consolando-nos as exaltações mentais ao influxo de bálsamos fluídicos poderosos, refrigerando as ardências das repercussões verazes que durante tantos anos perseguiram nossos perispíritos abalados pelo choque derivado do suicídio. Sorridente, irmão Teócrito, recebendo-nos na sede do departamento, franqueou os hospitais à visitação. Lembramo-nos então de que, quando debaixo de sua jurisdição, muitas vezes fôramos visitados por caravanas idênticas e sorrimos agora, compreendendo o que fora passado. Havia uma vice-diretora, a qual se incumbia de transmitir as ordens
dos iniciados às funcionárias que sob sua direção desempenhavam nobres e santificantes labores. Chamava-se Hortência de Queluz, aparentava 30 anos e vimos-la irradiando singular beleza fisionômica, atestado do sereno equilíbrio dos seus pensamentos voltados para o bem e das vibrações harmoniosas da mente fortalecida por incorruptíveis diretrizes. Bondosamente, ofereceu-se a acompanhar-nos, e enquanto caminhávamos, oscilando brandamente sobre as longas avenidas recobertas pelo sudário branco, tão nosso conhecido que ali, como em nosso antigo burgo hospitalar, apresentava o característico das zonas astrais, muito densas, Hortência de Queluz falava, dando a perceber elevados conhecimentos referentes ao caráter feminino. Encaminhar-vos-ei, primeiramente, conforme orientação dos vossos mestres, a um dos mais trágicos quartéis do nosso Instituto, onde vereis o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes. Será oportuno recordar, meus irmãos, antes que vossos mentores iniciem o esclarecimento, que vos serão necessários, de que a mulher, em sua grande maioria, infelizmente, na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro móvel por que reencarna como mulher, o papel que lhe está afeto no concerto das nações terrenas, no seio da humanidade, que é chamada a servir tanto quanto o homem, habituado a trato como a julgamento inferior através dos séculos. O elemento feminino terreno acabou por acomodar-se à inferioridade sem ânimo para elevar-se virtuosamente do opróbrio que suporta, e a tal ponto que nos dias correntes, como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, descrendo dos ideais redentores, incapacitando-se para o preenchimento dos intuitos do Criador, diminuindo-se mais ainda quando julga ao homem equipar-se, por limitar as ações com as paixões e atos deslustrosos, o que, afinal de contas, se aos representantes do primeiro gênero desdoura, aos do segundo implica em labirinto de deméritos perante a lei, a soberana lei. Daí as desgraças que vêm sobrecarregando a mulher, as quais seriam certamente insolúveis se a providência não estabelecesse necessários corretivos por meio de suas leis tão misericordiosas quanto sábias, corretivos que tenderão sempre à reabilitação justa e rápida da mulher nos campos da moral espiritual. Observai, porém, com vossos próprios olhos, vossos preceptores saberão que o que apresentar para a lição do dia. Chegáramos ao manicômio. Uma religiosa recebeu-nos. Era Vicência de Guzmán, a nobre irmã do nosso amigo da vigilância. Depois dos fraternais cumprimentos e apresentações, Hortência recomendou-nos a irmã Vicência, a quem deu autorização para conduzir-nos aos recintos interditados às visitas comuns, pois tratava-se, no caso vigente, das instruções programadas para os aprendizes universitários, retirando-se em seguida. Amável e delicada, a jovem religiosa que respondia pelo expediente na ausência de irmão João, levou-nos a um pátio de enormes dimensões, pitoresco e agradável, para o qual deitavam numerosas janelas, todas gradeadas, pertencentes a câmaras secretas, ou melhor, a celas individuais onde se debatiam espíritos de mulheres suicidas atacados do mais abominável gênero de demência que me foi dado observar durante o longo tempo que passei no além-túmulo.
Gritos desesperados, gemidos aterrorizantes invadiam o local de onde ondas trágicas, tornando-o repulsivo e agoirento, como verdadeira morada de loucos. Malgrado o tempo que fazia do nosso ingresso na benfazeja colônia, recordamo-nos do vale sinistro e admiramos profundamente ali ouvirmos o coro nefasto próprio daquelas paragens de trevas. Nada indagamos, no entanto, certos de que as elucidações viriam a tempo. Realmente, como que compreendendo o nosso interesse, a própria religiosa esclareceu a dúvida que nos assaltara, ao mesmo tempo em que nos fazia aproximar das janelas a fim de examinarmos o interior das ditas câmaras, porquanto impossível seria ali penetrarmos por outra forma. São as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade na prática do delito e que por isso mesmo arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, enfrentando através do tempo situações atrozes que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas completamente e sanadas. Estas infelizes, meus caros irmãos, deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em sequência tão desastrosas que, moralmente, é como se debatessem elas à semelhança de quem, naufragando no lodo, mais se revolve em lama, aviltando-se para libertar-se. Um traço destes pavorosos complexos é o vergonhoso motivo que as arrancou da existência terrena antes da época determinada pela ação da lei natural. Muitas, além do mais, conspurcaram as leis do matrimônio, atraiçoando a moral do compromisso conjugal, esquecidas de que, ao reencarnarem, haviam prometido à lei, como a seus guardiães, servirem de fiéis zeladoras do Instituto Sagrado da Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, procurando torná-los cidadãos úteis à pátria e à humanidade, e, portanto, à causa divina e à lei de Deus. Pois bem, com semelhantes compromissos a lhe pesarem na consciência e à face da suprema lei, eis que não só profanaram os vínculos santos do matrimônio, como também as leis da criação, negando-se às funções da maternidade e entregando-se às paixões e aos vícios terrenos, absorvidas que preferiram ficar pelo descaso no cumprimento dos sacrossantos deveres, dominadas pelas vaidades letais próprias das esferas sociais, viciadas e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral. Expulsavam das próprias entranhas, furtando-se aos compromissos meritórios e sublimes da maternidade, os corpos em gestação, apropriados para a habitação temporária de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenharem ao seu lado, como no seio da mesma família, os quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas, a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social. E tal crime praticavam, muitas vezes, anulando abençoados labores levados a efeito nos planos espirituais por obreiros devotados da vinha do Senhor, os quais haviam preparado o sublime feito da reencarnação do espírito carente de progresso, com todo o zelo, para que o êxito compensasse os esforços. E o que é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada ao seu novo fardo em preparação, o que equivale dizer que, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que, ao fim de tantos e tão graves desatinos, à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo elas próprias para o mundo físico material,
num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra os sagrados direitos da natureza. Outras, depois de luta ímproba e aviltante, durante a qual, à custa de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmas as fontes sublimes da reprodutividade próprias da condição humana, adquiriram como sequência natural enfermidades lastimáveis tais como a tuberculose, o câncer, infecções repulsivas, etc., etc., que as fizeram prematuramente atingir o plano invisível, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o envoltório físico-astral, perispírito, com estigmas degradantes, conforme podereis examinar, e rodeando-se de ondas vibratórias, tão desarmoniosas e densas que o deformaram completamente, reduzindo-o à expressão vil das próprias mentes. Aproximávamo-nos temerosos do que contemplaríamos, enquanto a irmã de Ramiro de Guzmán acrescentava: pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, acorre o maior contingente, com agravantes insolúveis dentro de 2 ou 3 séculos, e até mais, pois que, infelizmente, meus irmãos, sou obrigada a declarar existirem algumas que, a fim de se libertarem das garras de tanto opróbrio, em menos tempo estarão na terrível necessidade de estagiarem em mundos inferiores à Terra durante algum tempo, pois que não é em vão que a criatura ousará impedir a marcha dos desígnios divinos, com a lei suprema abrindo tão inglória luta. A um gesto da zelosa servidora, investigamos o interior das celas, mas recuamos imediatamente, com um involuntário gesto de horror. Acercava-se Souri Omar, obrigando-nos à atitude digna e respeitosa, enquanto se retirava a Vicência para um ângulo. Voltamos à observação, e enquanto dissertava o elucidador, fornecendo a ciência dentro do exame prático sobre o que víamos e cuja contextura caberia no volume, destacavam-se aos nossos olhos espirituais as aviltadas figuras das infanticidas, também consideradas suicidas. Ó Senhor Deus de todas as misericórdias, como se verificariam tais monstruosidades sob a luz sacrossanta do universo que criaste, para que o homem nele se glorificasse, aos seus embalos progredindo em amor, virtude e sabedoria, até atingir a sua imagem e semelhança? Que formas repelentes e abomináveis se apresentaram, então, ante nossos olhos pávidos de espíritos que pretendiam soletrar as primeiras frases do majestoso livro da vida? Como poderia a mulher ser mimoso e lindo, rodeado de encantos e atrativos incontestáveis, moralmente amesquinhar-se tanto para chegar a tão funestos resultados? O que víamos então ali seria mulher? Porventura um monstro primitivo? Não, víamos, isso sim, um espírito defraudador da mais sublime quanto respeitável lei do Criador, a lei da reprodução da espécie para a finalidade suntuosa do progresso, a lei divina da procriação. Vultos negros, esgranhados, como envolvidos em farrapos, padrão trágico da ruína, bracejavam contra 1000 formas perseguidoras que superlotavam o recinto, rodeando-lhes a personalidade. Ao longo dos seus corpos entenebrecidos pelas impurezas mentais, notavam-se placas, quais chagas generalizadas, sobre as quais desenhos singulares apareciam como
decalcados em fogo ou sangue. Firmamos a atenção, procurando observar melhor a um sinal do instrutor. Tratava-se da reprodução mental de embriões humanos que tenderiam a se desenvolver outrora nos aparelhos procriadores carnais, mas que se viram repelidos do sagrado óvulo materno por ato de desrespeito à natureza como a paternidade divina, permanecendo, todavia, sua imagem refletida no perispírito da genitora infiel, como produto mental de um crime cometido contra um ser indefeso e merecedor de todo o amparo e da máxima dedicação. Várias daquelas criminosas entidades viam-se desfiguradas por 3, por 5, 10 imagens pequeninas, o que lhes alterava sobremodo as vibrações, desarmonizando-lhes completamente o estado mental. Cenas deploráveis, fiéis produtos da mente que só se alimentou da ociosidade nociva do pensamento. Recordações luxuriosas, esmagadoras provas de conduta infiel à moral, povoavam o lúgubre recinto, transformando-o em habitação de uma coletividade execrável, enlouquecedora. Lutavam as desgraçadas, bracejando sem tréguas, no intuito de repelirem as visões macabras oriundas dos próprios pensamentos. Os pequeninos seres, outrora, por elas sacrificados em suas entranhas, esvoaçavam em torno, levados das repercussões do perispírito para as ondas vibratórias da mente, já irradiadas e aí refletidas por intermédio de magnífico, sublime serviço consciencial, castigando a infratora na sequência de leis naturalíssimas, por elas mesmas acionadas ao cometerem a infração. Eram quais moscas a zumbirem inalteravelmente em torno de mísero canceroso, desorientando-o até a loucura em vistas dos inevitáveis desequilíbrios daí derivados. Apresentavam-se algumas, além do mais, plenamente obsediadas pelas individualidades que deveriam habitar aqueles corpos repudiados. Individualidades que, não lhes perdoando as deslustrosas ações, que redundaram em prejuízos para seus urgentes interesses espirituais, passaram a persegui-las com ódios e revoltas, afinados aos seus perispíritos com os delas próprias pelas cadeias magnéticas naturais aos processos criadores do renascimento carnal. Unificados ainda, como se continuasse no além-túmulo o processo de gestação fetal iniciado no estado humano terreno que o infanticídio interrompera. Estas, dir-se-iam, monstros fabulosos, e nenhuma expressão de linguagem humana haverá que possa descrever a fealdade que arrastava. Renasceriam expiando o erro fatídico, calamitoso, consoante explicara o insigne catedrático, loucas e irremediáveis na tentativa de corrigenda para as desarmonias vibratórias, uma vez que tais casos são irremediáveis na situação espiritual. Seriam repulsivos monstrengos, deformados, enfermos, cujo grau de anormalidade levaria os homens a duvidar da sabedoria de um Deus onipotente, quando justamente estariam estes diante de formosa página da excelsa sabedoria. E outras marchariam para as trevas exteriores, onde rangeriam os dentes e chorariam, até que se pudessem libertar do maior opróbrio que pode deprimir o espírito de uma mulher à frente do seu Criador e Pai. As trevas exteriores, porém, mas não eram do que o estágio terrível em habitações planetárias inferiores à Terra. O degredo vergonhoso daquele que não mereceu acato entre as sociedades civilizadas de um planeta que tende a se elevar no concerto do progresso
rumo à fraternidade e à moral. Horrorizados do que víamos e de tudo quanto dizia o elucidador, e não isentos de surpresa, observamos serem os casos do manicômio feminino profundamente mais dolorosos e graves do que os da mesma instituição reservada a nós outros, os homens, porquanto a estes ultrapassam na tragédia das consequências. Sentíamos-nos impressionados diante de tanta miséria, a qual, não obstante, também culpados como éramos, jamais pudéramos conceber. Bem, preferiríamos o verbo enternecido de Aníbal, repleto da magia suave do Evangelho e das visões encantadoras do apostolado messiânico. Todavia, cumpria-nos aprender, porque firmáramos o propósito de progredir, e tudo quanto víamos seria labor de reeducação, experiência a enriquecer-nos a mente e o coração. Um dos aprendizes aventou a pergunta que bailava na mente dos demais. A esta não nos lembramos de ver no Vale Sinistro? O estado em que se apresentam não será antes próprio de locais como aquele? Supondes, porventura, que a generalidade dos delinquentes será obrigada por força da lei a permanecer em uma única e determinada região do invisível? Esclareceu o mentor condescendente. Ou ignoráveis que também se arrastam pelas baixas camadas sociais terrenas em contato com âmbitos viciosos com os quais se afinavam mesmo antes da desencarnação? Seu inferno, o abrasamento que lhes requeima a consciência, antes não se estabelece de preferência nas fornalhas dos remorsos por eles mesmos acesas na própria mente? Não estás aí que, a vedes, não estiveram no Vale Sinistro, porquanto o fato de gravitar para ele a entidade considerada suicida já traduz algo que implicará afinidades para o progresso normal no caso. Estas infelizes irmãs, porém, totalmente afinadas com as trevas, a consciência virulada por tremendas responsabilidades e acompanhadas todas desde muito por sinistro cortejo de entidades inferiorizadas na prática do mal, a cujas sugestões se prendiam por laços mentais idênticos, ao expirarem na vida carnal, foram envolvidas nas ondas vibratórias maléficas que lhes eram afins, assim permanecendo até agora e assim mesmo prosseguindo pelo futuro afora, até que expiações duríssimas, existências férteis nos serviços a prol do bem legítimo, venham a desatar os liames que ao mal se escravizaram, expungindo de suas consciências todo esse cabedal sinistro que as desfiguram no momento. Na deplorável situação em que as contemplamos, é bem verdade que se encontram em melhor estado do que já estiveram. Pelo menos estão sob dedicada proteção de fiéis amigos do bem, abrigadas em local seguro onde não mais as perturbarão os odientos comparsas, adquiridos na prática do mal, tão poucos inimigos que desde muito lhe seguiam os passos, quais os corvos farejando a podridão. Muitas desgraçadas que aí vemos, ao desencarnarem, foram arrebatadas pelos componentes da falange perversa a que fizeram jus com os desatinos que praticaram e aprisionadas em localidades tétricas do invisível e mesmo na própria terra, sendo ali submetidas a maus tratos e vexames inconcebíveis, indescritíveis. Casos existem em que as individualidades que elas deveriam renascer, mas foram repelidas com muito acervo de prejuízos e sofrimentos, associam-se aos seres perversos que as rodeiam para também castigá-las, com atos de execráveis vinganças.
Outras, levadas por antigos pendores, permaneceram em antros de perversão e imoralidade da sociedade terrena durante longo tempo, aí vivendo animalizadas, mentalmente escravizadas a soez instintos. Ao passo que ainda outras, desesperadas, maldosas, acercavam-se de outras mulheres ainda encarnadas e que lhes permitissem acesso para sugerirem a prática de ações idênticas às que as perderam, tecendo assim ação perfeitamente demoníaca por inspirar-se nos mais degradantes testemunhos da inveja e do despeito, por não mais usarem também um envoltório carnal. Dizer-vos dos exaustivos trabalhos a que se impõem os servidores da seção de relações externas e demais voluntários, a fim de libertá-las das garras de tamanha degradação, será supérfluo neste momento, uma vez que deles tendes algumas noções, graças à vossa colaboração nos serviços da vigilância. Colaboração que faz parte, como sabeis, do aprendizado que entre nós sois chamados a experimentar. Reencarnarão tal como se encontram, e todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento. Não estando em condições de alguma coisa escolherem voluntariamente, a lei impõe-lhes a renovação carnal para a conquista de melhor situação, concordando com o grau de responsabilidade que trazem, ou melhor, o demérito acumulado pelos erros praticados impele-as a reencarnações expiatórias terríveis, o que quer dizer que, quando delinquiram, outrora traçavam elas mesmas esse destino de trevas, lágrimas e expiações a que não poderão escapar. Os complexos de que se rodearam são insolúveis no além-túmulo e urgentemente necessitadas de melhorias vibratórias, renascerão em qualquer meio familiar terreno onde igualmente haja resgates dolorosos a se confirmarem, ou bastante cristãos e abnegados para que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor de Deus, o que não será assim tão fácil. As demais dependências do manicômio, assim como as filiais do isolamento e da torre, apresentaram ao nosso exame dramaticidade comparável à que já foi por nós exposta, não nos permitindo por isso mesmo uma repetição descritiva. Tudo isso nos provou, entretanto, uma grande e esplendente verdade. A mulher é tão responsável quanto ao homem, espiritualmente, à face da grande lei, porquanto, antes de ser mulher, é ela, acima de tudo, um espírito que se deverá afinar com o bem, com a justiça e com a luz, concordando de boamente a desempenhar as nobres e santificantes tarefas que lhe são confiadas pela lei do Criador, se não quiser incorrer nos mesmos deméritos e responsabilidades. Todavia, descobrimos ainda no departamento feminino uma seção inexistente nos parques residenciais masculinos e que convirá descrever. Era o internato das moças, como lhe chamavam as boas vigilantes, espécie de educandário modelar para jovens suicidas, levadas ao sinistro ato por desequilíbrios sentimentais ou não, desilusões amorosas, etc. Tal dependência existia tanto no parque hospitalar como na Cidade Esperança. O que veio explicar-me não viverem estas em promiscuidade com os demais casos femininos desde a internação na colônia. Durante o estágio no parque hospitalar, sujeitas a severo tratamento psíquico, sob os cuidados dos mesmos abnegados médicos que a nós outros assistiam, as que, no entanto, conseguiam melhoras vibratórias suficientes para o ingresso no parque reeducativo,
da cidade universitária eram dirigidas por virtuosos espíritos femininos, que tratavam de prepará-las para o retorno aos testemunhos na terra, tendo em vista deveres que acabavam de desacatar por meio da grave infração cometida com o suicídio, e mais tarefas apropriadas aos desvelos da mulher. A iniciação, então, era realizada à sombra dos mesmos mestres que a nós outros atendiam, bem como o aprendizado nos setores da cooperação aos serviços internos e externos da colônia, conforme ficou esclarecido. Cursavam, enfim, uma academia feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que é chamada a mulher a exercer em contato com as sociedades terrenas, isto é, o papel da mulher virtuosa e cristã, porquanto fora justamente a deficiência desse ajuste o móvel dos arrastamentos que redundaram na temerosa infração em que se precipitaram. Não obstante, do manicômio jamais saíram contingentes para os cursos da referida academia, assim como raras foram as individualidades fornecidas pelo isolamento para os mesmos magnos preparativos. Geralmente, tais contingentes eram pequenos e, tal como a nós outros, os homens, sucedia, partiam do hospital matriz. Do internato das moças, porém, acudia sempre a maior porcentagem para os variados cursos da cidade universitária.